Foi no início de novembro de 1997 que uma série de sessões muito estranhas levou um psicólogo infantil em Maine a contatar as autoridades. Tudo começou quando um de seus pacientes começou a falar sobre um de seus amigos. Esse amigo sendo imaginário, tanto para o psiquiatra quanto para os pais do menino. Ele o chamava de Senhor Sorriso e falava sobre ele com grande detalhe durante algumas sessões. O menino o chamava de Senhor Sorriso porque ele sempre estava sorrindo e porque, quando estava por perto, o menino dizia que tudo parecia feliz. Ele afirmava que havia uma sensação de que estava tudo bem. O menino em questão estava sendo tratado por questões sérias relacionadas à raiva e depressão. Mas quando o Senhor Sorriso estava por perto, ele dizia que toda raiva e tristeza pareciam simplesmente desaparecer. Ele dizia que o Senhor Sorriso não falava, apenas ficava lá, no pé da cama. Ele cheirava algodão doce e, apenas por estar lá, fazia o menino se sentir calmo e seguro. O psiquiatra assumiu que o amigo imaginário era algum tipo de mecanismo de enfrentamento que o menino havia desenvolvido para lidar com os problemas em casa que haviam levado a seu temperamento violento, e não deu muita importância a isso no início, até que outra paciente, uma menina de cerca de 9 anos, também começou a falar sobre seu amigo imaginário, o Senhor Sorriso. Então, um menino de 7 anos, e então, um menino de 12 anos, e então, uma menina de 11 anos. No total, quase 15 pacientes diferentes começaram a falar com ele sobre o Senhor Sorriso. Os primeiros casos ele atribuiu a coincidência. Afinal, muitas crianças têm amigos imaginários, e o nome e a descrição do Senhor Sorriso eram genéricos. Afinal, muitas crianças têm amigos imaginários, e o nome e a descrição do Senhor Sorriso eram genéricos o suficiente para não preocupar muito no início. Mas à medida que mais e mais de seus pacientes falavam sobre o Senhor Sorriso, ele começou a ficar preocupado. Ele pediu mais detalhes. Cada um deles o descreveu da mesma maneira, usando exatamente as mesmas palavras. Agora, não havia como todas essas crianças estarem em contato uma com as outras. 5 delas, por exemplo, estavam sendo educadas em casa, e de acordo com os seus pais, quando ele os questionou, raramente saiu de casa, exceto para acompanhá-los em compras e coisas do tipo. Não havia como todas essas crianças terem ensaiado ou preparado suas declarações juntas. Isso o levou a uma conclusão profundamente perturbadora. Ele conversou privadamente com cada um dos pais das crianças, um de cada vez. Ele evitou divulgar muitas informações, mas disse que algo preocupante havia surgido em várias sessões com vários pacientes que ele acreditava que havia uma chance de que a criança dele estivesse em risco. Ele pediu permissão para discutir o assunto com as autoridades, e os pais deram seu consentimento, desde que fossem mantidos informados sobre o que estava acontecendo. E assim, ao longo da próxima semana, a polícia veio e conversou com as crianças sobre o seu amigo. Eles pediram detalhes sobre sua aparência, que não conseguiam descrever além do sorriso e de que ele não era como eles. Como ele entrava em suas casas, qualquer coisa que ele dizia ou fazia quando estava lá, porque nesse ponto o psiquiatra, os pais e a polícia estavam todos convencidos de que o Senhor Sorriso era bem real e bastante perigoso. As autoridades haviam verificado se haviam predadores conhecidos vivendo na área.
o que eles confirmaram não ser o caso. Mas estava claro que esse tal Sr. Sorriso era uma pessoa real que vinha se esgueirando nas casas dessas crianças à noite. Nenhuma das crianças afirmavam saber como ele entrava. Elas diziam que acordavam e ele estaria lá, no pé da cama. Às vezes diziam que ele estaria cantando algo, mas não em inglês. Soava como uma canção de ninar, diziam. Isso as faziam se sentir seguras. Finalmente, as crianças foram convidadas a desenhar o Senhor Sorriso, já que não conseguiam colocar em palavras como ele parecia. Cada uma das crianças pegou um giz de cera vermelho e coloriu a página inteira até que fosse apenas um retângulo vermelho. Quando questionados sobre isso, insistiram que haviam desenhado o Senhor Sorriso. Quando questionados sobre onde estavam a cabeça, os braços e as pernas deles, insistiam que haviam desenhado essas partes. Eles alegavam que tinham desenhado uma imagem perfeita do homem no pé de suas camas. E quando eles disseram que haviam apenas colorido a página e não desenhado nada, ficaram profundamente irritados, sentindo que estavam sendo acusados de mentir e insistindo que haviam desenhado era uma imagem do homem que tinham visto. Agindo mais por intuição do que qualquer outra coisa, o psiquiatra decidiu mostrar um dos retângulos coloridos para as várias crianças e perguntar o que era. Cada uma delas, sem conhecimento do que a imagem deveria ser ou quem havia desenhado, e sem conhecimento de que as outras crianças que haviam falado sobre esse assunto sequer existiam, respondeu que era uma imagem do seu sorriso. Câmeras e babás eletrônicas foram colocadas nos quartos das crianças para que pudessem ser monitoradas. Muitos dos pais simplesmente pararam de dormir, ficando acordados a noite toda, olhando para as telas que mostravam onde seus filhos dormiam. Nenhum som, exceto o ronco delas, ou ocasionalmente conversando durante o sono, foi ouvido pelas babás eletrônicas. Não havia sinal do Sr. Sorriso. Depois de quase 2 semanas disso, muitos deles começaram a duvidar que o Sr. Sorriso tivesse existido de fato. Outros psicólogos mais tarde argumentaram que essa coisa toda do Sr. Sorriso tinha sua base em uma estranha ilusão compartilhada, que embora não pudesse ser explicada, não tinha base na realidade. Alguns sugeriram que talvez toda essa coisa do Sr. Sorriso tivesse sua base em um programa de TV ou filme que as crianças tinham assistido, levando-as a sonhar com algo semelhante. Então, um dos meninos desapareceu. A câmera em seu quarto ficou sem sinal por volta das 2 da manhã. Sua mãe correu para verificar, apenas para encontrar um quarto vazio. Levara menos de 1 minuto para correr até o quarto dele. Não havia como ele sair, ou ser levado, e estar fora de sua vista no tempo que ela levou para sair do quarto dela e correr para o dele. Mas, mesmo assim, ele havia sumido. Ela disse que havia um cheiro de algodão doce no quarto. A busca pelo menino não teve resultados. Ninguém viu nada estranho ou incomum ao redor da casa, antes ou durante o desaparecimento, e nenhum vestígio dele foi encontrado até hoje. Menos de 1 semana depois, uma das meninas que tinha falado sobre o Sr. Sorriso também desapareceu. E então, outro dos meninos. Um por um, cada um deles começou a desaparecer, até que apenas 4 permaneceram. Os 4 filhos restantes começaram a falar sobre como o Sr. Sorriso e seus amigos iriam levá-los embora em breve. Quando perguntados sobre esses amigos, eles falavam sobre como o Sr. Sorriso morava
com os outros homens sorridentes num lugar chamado de Lugar Feliz, e que ele os levariam para lá em breve. Eles diziam que muitas pessoas já estavam lá e que no Lugar Feliz tudo era bonito. Diziam que sabiam disso porque o Senhor Sorriso falava com eles em suas cabeças, porque ele não podia falar como as outras pessoas, e que ele mostraria imagens em suas cabeças do lugar para onde estavam indo. As coisas começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Depois de algumas semanas, as crianças começaram a reclamar de dores de cabeças e náuseas. Suas escolas relataram que elas começaram a ter alucinações, e 2 dos meninos começaram a reclamar que não gostavam mais do lugar que o Senhor Sorriso estava mostrando para eles. Um deles começou a gritar por meia hora, agindo como se estivesse tendo um ataque e gritando para que as cores parassem, que as cores eram horríveis e que elas precisavam ir embora. Uma das crianças afirmou que o Senhor Sorriso estava falando com ela na cabeça o tempo todo, agora, e estava dizendo coisas terríveis, mas que não podiam falar sobre isso, que não deviam, porque então seus pais também saberiam das coisas terríveis. O psicólogo pediu a eles que escrevessem o que o Senhor Sorriso estava dizendo, prometendo que não mostraria a ninguém. O conteúdo do livro é conhecido apenas por ele e pelas autoridades, mas sempre que alguém envolvido é questionado sobre isso, eles ficam quietos e rapidamente encontram uma desculpa para mudar de assunto. As crianças pararam de dormir. As filmagens das câmeras de segurança as mostravam sentadas na vertical, com os olhos fixos, apenas olhando para a parede, sem se mover ou fazer barulho. Sedativos não fizeram nada. Uma das meninas começou a cortar marcas circulares estranhas em sua pele, enquanto 2 dos meninos pararam de se comunicar em inglês. O idioma que falavam nunca foi identificado, e apesar de muitas pessoas terem sido solicitadas a ouvi-los, não conseguiram traduzir o que estavam dizendo. No início de 1999, as 4 crianças restantes desapareceram no ar. Não haviam vestígios de quem os levou. As buscas não encontraram nada até hoje, sem indicação de onde eles estão, ou se estão vivos ou mortos. Não foram encontrados suspeitos também. Os 4 simplesmente pareceram desaparecer no ar, assim como os outros, que também permanecem desaparecidos. Seus desaparecimentos simplesmente são inexplicáveis. Até o momento, o mistério em torno do desaparecimento das crianças relacionado ao Senhor Sorriso permanece não resolvido. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista substancial surgiu e nenhuma explicação satisfatória foi oferecida. As autoridades continuaram investigando, mas sem resultados concretos. O psicólogo que inicialmente lidou com os casos ficou profundamente afetado pelo que aconteceu. Ele manteve seus registros detalhados, incluindo as mensagens estranhas que as crianças escreveram sobre o Senhor Sorriso. Mas ele mesmo admitiu que não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. Ele parou de tratar crianças depois desses eventos e entrou em um estado de depressão e paranoia. O caso do Senhor Sorriso permanece como um dos mais intrigantes e perturbadores mistérios não resolvidos da atualidade. Várias teorias foram propostas, incluindo a possibilidade de um sequestrador em série desconhecido ou algum tipo de fenômeno paranormal, mas nada foi comprovado.
Os detalhes sobre os eventos e o desaparecimento das crianças continuam envoltos em um mistério e obscuridade. O Senhor Sorriso permanece como um nome sinistro e assustador, associado a um enigma sombrio que deixou famílias e autoridades perplexas. E apesar das investigações e especulações, as respostas parecem estar fora de alcance, transformando essa história em uma das mais inquietantes da história moderna.